Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! A mulher chega ao sexo pelo amor. E o homem chega ao amor pelo sexo. É uma coisa dual, né? Por quê? Porque o ato de engravidar, ele é, em verdade, não um ato patológico, mas natural. Porém, o sexo, ele não é biológico, ele é social. E durante toda a história, o status quo e a formação da concepção da ciência humana e do Estado Democrático de Direito é nos preciso perceber o processo da gravidez, do parimento e, por sua vez, da existência humana e da responsabilidade do homem e da mulher nesse contexto social. Frederick Engel diz na formação da família do Estado e do capital, né? Por sua vez, ele nos conta sobre o surgimento da família. É uma hipótese, uma resposta provisória pode ser modificada. No início, o homem, ele era nômade. Ele, de repente, fixou e sentiu uma necessidade de defesa. E, por sua vez, sentiu a necessidade do processo de consanguinidade. Haja visto que o estupro era muito normal. Por isso, o primogênito, ele tem direito a tudo, porque o indivíduo sabe que é o filho dele. Que a mulher era virgem. Nesse lugar, no mesmo momento em que ele estava naquele local, ele precisava de produção, ele precisava de proteção, ele precisava, por sua vez, da formação de governo e do Estado. E, por sua vez, do alicerçamento do capital. Já vista que ele morria, ele precisava passar o capital. Entendemos por capital, como é colocado muito bem com Adam Smith, que capital é toda vez que você gera uma força de trabalho e tem lucro, ou, por sua vez, você vende o produto e, consequentemente, tem-se-á lucro. Baseado nisso, surgiu, dentro do contexto do direito e dentro do contrato social e do contexto do Estado Democrático de Direito, o direito da família. A formação da família, os seus agregados e, por sua vez, as sequelas legais oriundas daquelas relações. A priori, tínhamos no passado, dentro do status quo axiológico e dentro das concepções de formulações de costume, não estou aqui falando do direito costumeiro, né, mas estou aqui falando que a etos, os costumes e toda a formação de valores de uma sociedade que adentrará na formulação das suas leis, que é legária, que está escrito, que é empírica, passa pelos costumes do indivíduo, fazia-se necessário a formação da família enquanto matrimônio religioso e depois com a proclamação da República no Brasil e em outros lugares, o Estado Civil. Mas o tempo foi passando e as relações estáveis, inclusive homoafetivas, começaram a surgir e começaram-se as mulheres a ter os seus direitos, e principalmente quando estão grávidas. E sabe-se-á quem é o pai. Daí fez-se leis para se definir o que era alienação parental, fez-se leis para se limitar a barbárie e as agressões físicas, psicológicas e morais das mulheres e assim por diante. E aí surge, em 2008, a lei dos alimentos gravíticos. A mulher está grávida, ela sabe quem é o pai, ela, por sua vez, cabe ao Estado, dentro do democrático de direito, ampará-la, protegê-la e, principalmente, dar-lhe-á condições pecuniárias. Haja vista que a pecúnia
é o alicerce para a sobrevivência do ser humano. E para falar disso, nós estamos aqui com o Dr. Raul Chaves, figura ímpar. Essa aí não pode ser, esse aí tem que ser singular, porque não pode ser plural, entendeu? E não pode ser, não tem outro igual. Esse aí não tem nem como fazer clone, entendeu? Eu conheço faz anos, tive a oportunidade de tê-lo, um aluno no curso de radialismo, trabalhamos anos em várias faculdades, onde eu era diretora, coordenador, ministramos aula juntos. E ele aqui nos irá falar sobre algo que é-nos pouco conhecido, que é os alimentos gravíticos dentro do contexto da lei de 2008. Dr. Raul Chaves, que é advogado, é um homem assim, jornalista, radialista, entendeu? Que vai nos falar aqui agora. E aí, Raul, o que é que você não fala aí? Do professor Dr. José Augusto Maciel Torres, meu caro ouvinte, pode se esperar tudo. Nós estava aqui esperando que ele dissesse que não podia ter outro igual a mim por falta de espaço. Eu já ia me levantar daqui e fazer com que ele se compusesse. Mas, respeitando, como nós já dissemos aqui, o Estado de Direito, e aí nós temos que compreender o Estado de Direito como um Estado protetor da legislação e da sociedade. Saímos aqui há poucos instantes um ilustre palestrante intelectual do Espiritismo, que ele disse que, na convicção dele, de muitos, que o Espírito volta à visão terrena para que possa se evoluir. Pois bem, o direito está em constante formação e evolução, na medida em que a sociedade também evolui. E o que é o direito, na verdade? O direito é a regulamentação dos costumes que são postos por essa sociedade. Daí poder dizer, como disse o professor Orlando Gomes, que o direito, na verdade, é a regra de conduta imposta coercitivamente às pessoas. Esta é a visão mais clássica, mais natural do que seja o direito. Pois bem, como a família hoje tornou-se multifacetada, a estrutura do entendimento entre as pessoas se modificou muito nos últimos 20 anos. Há que se estabelecer também as relações das pessoas que necessariamente não formem uma família, mas apenas a arte do encontro. Numa época onde há tanto desencontro pela vida, relembrando aqui Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Nisto gerou-se algo que estava a acontecer, gerou uma preocupação do que já estava a acontecer de há muito tempo. As pessoas se encontravam nesse encontro, muitas coisas boas lhes aconteciam, a troca da afetividade, da amabilidade, mas muitas vezes, José Augusto, resultava na gravidez mesmo, essa gravidez não desejada. E por convicções, seja quais forem, essa gravidez não se tornava interrompida. Mas como proteger, sobretudo, o feto, e aí sim é a preocupação do legislador, nem tanto com a sua mãe, mas com o feto propriamente, de se estabelecer algo que pudesse protegê-lo. Mas protegê-lo como? De que forma? Que a sua concepção, que o seu crescimento na vida intrauterina se desse da melhor forma possível. E com isto, a reboque, também a vida da gestante, a vida da mulher que estava a guardar essa criança. Porque muitas vezes o pai marinheiro, viajador de muitos portos, andava de del em del e esquecia até o nome da criatura com quem ele tivesse tido um amor. Então, o que se fez? Criar, regulamentar a possibilidade de que esta pessoa gestante pudesse constituir o mínimo minimoro
para sustentar-se como grávida e dar ao feto a melhor forma de sua saúde intrauterina até o seu nascimento. Isso parte da concepção até o dia que nasceu. Daí a Lei 11.824, de 5 de novembro de 2008. Logo, 5 de novembro, dia da data máxima da cultura brasileira, que é o dia do nascimento de Rui Barbosa. Pois bem, essa lei institui que será prestado alimentos às gestantes em nome da sua gravidez, alimentos que possa dar a ela condições materiais e de dignidade para poder sustentar esta gravidez e parir da melhor forma que possa acontecer. Ou seja, a saúde intrauterina e a ela também. Isso parte do que comer, do que ter remédio, do que ter uma assistência médica durante 9 meses. Bom, com isto, há uma preocupação. A lei estabeleceu essa forma eficaz de sustentar de forma alimentar, de forma médica, de forma até de remédios, tudo isso. Mas como se estabelecer quem é legitimamente responsável por isto, já que nós temos a autora, que é a mãe, que é a gestante, a razão de ser, claro que a criança, que é a razão de tudo, o feto, mas certeza de quem seja o pai. Ora, não se há ainda até o 9º mês a certeza de quem é o pai. Se estabelecer exames, fica muito perigoso, que a extração do líquido amniótico da gestante pode colocar em risco o feto. E daí a preocupação de todos, porque com a extração do líquido amniótico, se não houvesse risco, tudo bem, porque daí iria se estabelecer o exame do DNA naquele pseudo pai. Mas a partir daí, o que é razoável? Estabelecer condições mínimas necessárias para que leve a um magistrado, a um juiz, a convicção de que poderá ser seu Antônio José pai daquele feto que está por nascer. Bom, se houver um erro daquilo, esse erro não passará de 9 meses. Porque quando nascer, ainda com cordão umbilical ou outras formas de procedimento, se verificar o DNA daquela criança que está por nascer. Fora isso, a gestante terá que provar por testemunhos, por correspondência, inclusive a correspondência eletrônica, a correspondência por escrito, pessoas que possam assegurar a juízo de que ela efetivamente teve um relacionamento amoroso com o cidadão fulano de tal, a quem ela impute ser pai daquele filho. Pois bem, esta é a razão de existir sociológica e juridicamente a lei do que se chama alimentos gravíticos, que é requerida ainda no instante da gravidez, desde que saia o resultado da concepção de um feto, até a efetivação do seu nascimento, quando estes alimentos poderão ser tornados em definitivos como alimentos de uma mãe que recebe seu filho. A intenção de tudo isso, desses alimentos gravídicos, é que os alimentos sejam dados não em benefício da mãe, mas em benefício do feto, para os seus exames extras, para a sua forma, para garantir que o seu nascimento será um nascimento eficaz, saudável, sem nenhum risco para o próprio feto e para a sua mãe. É sabido que hoje, com a tecnologia da medicina, se estabelecer correções no feto que ele possua, de alguma forma, na má formação de si, como os problemas que me vêm aqui agora à memória, que com alguma frequência
os problemas coronarianos, ou até mesmo do ponto de vista encefálico, que possa corrigir ainda no curso da gravidez e que isso decorre de um custo financeiro para o tratamento. Então, esses próprios tratamentos, até a alimentação da própria gestante, de uma forma melhor, para que esse feto venha a ter um nascimento de melhor qualidade, tenha uma vida intrauterina da melhor qualidade. Esta é a razão para que fosse instituído ainda em 2008 esses alimentos gravídicos. É um avanço jurídico da sociedade, sem dúvida. A lei nasce para que possa corresponder à necessidade que a sociedade tem no evoluir dos seus costumes, na evolução da sua espécie, das suas relações pessoais, das suas relações amorosas e, sobretudo, também das suas relações em comunidade. Enfim, José Augusto Maciel Torres, essa é a contribuição que esse seu amigo pode lhe trazer aqui. Mas diga-me uma coisa, para isto. Raul. O direito tem várias vertentes. Nós temos o direito natural e temos o positivo. Do direito natural, nós temos o status quo da seguinte maneira. Primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Terceira, a propriedade. Como a Jefferson, o Salvador mudou isso nos Estados Unidos. Primeiro, a vida. Depois, a liberdade. Terceira, era a felicidade. Porque ele era dono de escravo, como o Locke, John Locke também o era. Então, era os interesses dele, ele legislou em causa própria. Que a Revolução Americana foi antes da Revolução Francesa. No Estado Democrático de Direito, e dentro da concepção do direito, direito, por sua vez, é uma ciência na qual tem a lei, que é legal, que está escrito. O tácito é o que não está escrito, que vem da deusa Tácito. Tudo é empírico. Tanto é que é todo testemunho que se ocular, porque ela tem que ver. Tanto é que na lei brasileira, o único lugar na América, no continente americano, no qual o indivíduo pode ser preso sem ter o cadáver na Venezuela. Porque, obviamente, o cara tem que ver ali o cadáver, tem que ver, o cara foi burro. Como é que o indivíduo não sabe que é pai? Mas é uma suposição pseudo-empírica, né? Que é semelhante à lei da morte, né? O cara diz assim, não, eu tive uma relação com fulano, com Beltrano. Aí arruma as 4, 5, 10 testemunhas, né? Porque a justiça não é tão cega assim, né? Ela só é cega num contexto teórico, mas no contexto da aplicabilidade da sua visão hermenêutica, ela é... Aí eu diz, não, o pai é ele. E depois de 9 meses, descobre-se que o pai não é ele, certo? Qual é a função do Estado aí? Porque o Estado não devolve nada a ninguém, né? O Estado é meio... Você não vai querer testemunha para o fato. Porque se quiser testemunha para o fato, o senhor vai comprometer muito todas as situações. Mas porque a mulher diz assim, não, entendeu? Foi aqui. A testemunha pode ser, muitas vezes, não do que viu em loco, sei, mas do que ouviu dizer. Porque o juiz diz o direito, porque ele possui o que você chamou aí de direito natural, ele possui a potestade de saber, porque é uma atribuição também, de sobre ele o Estado dizer o que é o direito. Ele é uma personalidade física, mas ele também é o Estado e que é o responsável por determinar as atitudes das pessoas, quer em caráter de pena, quer em caráter de dizer o que é o direito. Mas ele representa Sim, é o direito porque cabe ao Estado. O erro dele, o Estado ressarcir, não ele. Não, cabe a ele dizer o que é o direito na sua sentença. Agora, sendo esses alimentos gravíticos ou não, o beneficiário desses alimentos, o feto ou a beneficiária, que é a criança, ele não tem a obrigação, e aí não é o Estado, é a mãe ou o seu representante, ou a criança ou o seu representante legal, ele não tem a obrigação de devolver alimentos, porque uma vez admitida que o alimento foi ingerido. O prejuízo... Na literatura jurídica é muito difícil se atribuir a alguém alguma paternidade
e essa paternidade não ser reconhecida após os 9 meses. De toda a experiência que se tem tido sobre alimentos gravídicos, 99,9% tem o êxito de se dizer correspondente quando tirado, afinal, o exame de sangue após o nascimento. Até porque nenhum juiz de direito, eu não acredito nisso, que seja irresponsável a tal ponto de determinar que alguém pague alimentos a alguma grávida sem ter um mínimo de plausibilidade, um mínimo de razoabilidade. Porque o que é necessário para isso? Não é que juntar testemunhas daquilo que até não viu. Claro. Agora, dizer, bom, porque, eu vi... De 2008 até agora não tem nem 10 anos. Pois é. Entendeu? Pois deve é. ter muitos casos omissos aí de erro. Com certeza. Não creio, porque essas coisas são postas em seminário. Há um instituto recém-criado que leva tudo isso a muito sério, que é o Instituto Brasileiro do Direito de Família, que vê tudo isso com uma atenção, um critério, uma responsabilidade muito grande. Bom, você examina, mesmo que à distância, um casal e vê que eles estão juntos com uma certa regularidade. Você os vê em atitudes amorosamente suspeitas, por muitas vezes. E você acredita que dali sai algum coelho, porque estão com gestos e todas as sintominhas que dali haja alguma coisa. Mas pois a bem, hermenêutica é complicada aí. Mas você, o juiz não vai se ater apenas a isso. Vai ater-se, como eu disse, nas correspondências escritas, nas correspondências eletrônicas, na autoapresentação de cada qual apresentar, aqui está a minha parceira, aqui está a minha namorada, aqui está a minha ficante, aqui está a minha orante, aqui está a minha semanante, enfim, esta é a relação hoje que você vê costumeiramente daqueles que possuem menos de 25 anos. O que eu posso dizer aqui é que as pessoas sempre façam de todas as suas atitudes pessoais, atitudes responsáveis. Que as pessoas, quando se encontrem nessa arte tão difícil que tem sido a arte do encontro, algo responsável e que saibam do que estão fazendo e que muitas vezes escrevam do que estejam fazendo. Materializem aquilo que esteja fazendo para que possa servir de prova para quem investiga, mas sobretudo também para quem é investigado. Na Bahia há de se dizer que as pessoas não se casam, se juntam. Um vai logo para a casa do outro. É verdade, eu acho isso ótimo. Mas escreva que no tal dia, em tal hora, você está se hospedando por muito tempo na casa da outra pessoa. Porque dali você marca um termo inicial de uma relação a qual você deseja, que é uma relação informal. Até mesmo para que filhos havidos nessa constância sejam regularmente havidos, tidos e conhecidos sobre tal. Então, essa é a melhor forma de você conviver, que seja a convivência civilizada e responsável. Porque aí você tem não só uma paternidade responsável, mas também uma maternidade responsável. Porque a paternidade depende, sobretudo, da maternidade. Porque a maternidade, a ser responsável, também vai requerer, vai permitir que alguém seja pai. E ela, para escolher este pai, ela tem que ser responsável. Então, a mãe que cabe a melhor das escolhas, a melhor das estruturas, porque ela não vai querer emprestar o seu corpo, a sua vida, a um pai que não seja responsável. Falou-nos aqui, Dr. Raul Chaves Filho, sobre alimentos gravídicos da lei de 2008, que exatamente é parida no dia 5 de novembro de 2008, aniversário. Raul Chaves aqui deu-nos esta brilhante aula, essa excelente explanação. E tirou-nos alguma dúvida de algo que a maioria de nós desconhecemos. É nos preciso percebermos
enquanto seres nos quais temos a sexualidade não como ato biológico, mas um ato social. Condição sine qua non para fazermos ou não a felicidade de toda a humanidade. Que ao gerarmos filhos e pô-los no mundo, teremos aí todo o contexto não individual, mas sim social e de caráter humanista. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. A mulher chega ao sexo não parental, fez-se leis para se limitar a barbárie e as agressões físicas, psicológicas e morais das mulheres e assim por diante. E aí surge, em 2008, a lei dos alimentos gravíticos. A mulher está grávida, ela sabe quem é o pai, ela, por sua vez, cabe ao Estado, dentro do democrático direito, ampará-la, protegê-la e, principalmente, dar-lhe-á condições pecuniárias. Haja vista que a pecúnia é o alicerce para a sobrevivência do ser humano. E para falar disso, nós estamos aqui com o Dr. Raul Chaves, figura ímpar. Essa aí não pode ser, esse aí tem que ser singular, porque não pode ser plural, entendeu? E não pode ser, não tem outro igual. Esse aí não tem nem como fazer clone, entendeu? Eu conheço faz anos, tive a oportunidade de tê-lo, um aluno no curso de radialismo, trabalhamos anos em várias faculdades onde eu era diretora. Por sua vez, as sequelas legais oriundas daquelas relações. A priori, tínhamos no passado, dentro do status quo axiológico e dentro das concepções de formulações de costume, não estou aqui falando do direito costumeiro, mas estou aqui falando que a ethos, os costumes e toda a formação de valores de uma sociedade que adentrará na formulação das suas leis, que é legária, que está escrito, que é empírica,
passa pelos costumes do indivíduo, fazia-se necessário a formação da família enquanto matrimônio religioso e depois com a proclamação da República no Brasil e em outros lugares, o Estado Civil. Mas o tempo foi passando e as relações estáveis, inclusive homoafetivas, começaram a surgir e começaram-se as mulheres a ter os seus direitos, e principalmente quando estão grávidas. E sabe-se-á quem é o pai. Daí fez-se leis para se definir o que era alienação. De repente fixou e sentiu uma necessidade de defesa. E por sua vez, sentiu a necessidade do processo de consanguinidade. Haja visto que o estupro era muito normal. Por isso o primogênito, ele tem direito a tudo, que o indivíduo sabe que é o filho dele. Que a mulher era virgem. Nesse lugar, no mesmo momento em que ele estava naquele local, ele precisava de produção, ele precisava de proteção, ele precisava, por sua vez, da formação de um governo e do Estado. E, por sua vez, do alicerçamento do capital. Haja vista que ele morria e precisava passar o capital. Entendemos por capital, como é colocado muito bem com Adam Smith, que capital é toda vez que você gera uma força de trabalho e tem lucro, ou por sua vez, você vende o produto e, consequentemente, tem-se-á lucro. Baseado nisso, surgiu, dentro do contexto do direito e dentro do contrato social e do contexto do Estado Democrático de Direito, o direito da família. A formação da família, os seus agregados e pelo amor. E o homem chega ao amor pelo sexo. É uma coisa dual, né? Por quê? Porque o ato de engravidar, ele é, em verdade, não um ato patológico, mas natural. Porém, o sexo, ele não é biológico, ele é social. E, durante toda a história, o status quo e a formação da concepção da ciência humana e do Estado Democrático de Direito é nos preciso perceber o processo da gravidez, do parimento e, por sua vez, da existência humana e da responsabilidade do homem e da mulher nesse contexto social. Frederick Engel diz na formação da família do Estado e do capital, né? Por sua vez, ele nos conta sobre o surgimento da família. É uma hipótese, uma resposta provisória pode ser modificada. No início, o homem, ele era nômade. Ele